fazendo aqui. We are all part of something very special. Nós todos somos parte de algo muito especial. I believe this is a miracle from God. Eu creio que isso é um milagre de Deus. This is only because of obedience. E só acontece por a obediência de cada um de vocês. Every time you live in obedience, Todas as vezes que você vive em obediência, there's many blessings that are going to come from the obedience. muitas bênçãos acontecem por essa obediência. Many years ago, Pastor Lisa had the word Portuguese. E muitos anos atrás a pastora Lisa teve a palavra português na cabeça. And it took many years for this church to be birthed. E depois disso houveram vários anos até que essa igreja nasceu. But there's much fruit here in Brazil. Mas ainda tem muitos frutos a serem colhidos aqui no Brasil. Not only because we obeyed, Não somente porque nós obedecemos, but because you obeyed. mas porque você obedeceu. And the best is yet to come. E o for melhor saved. está por vir. I believe this is a good season. E eu creio que é uma boa temporada, é uma boa estação. I hope you can be with me the whole weekend. E eu gostaria que você estivesse comigo toda semana, For todo final de semana. tomorrow for the men, Amanhã os homens, Saturday for the leaders, sábado os líderes, both services on Sunday, os dois cultos no domingo and the baptism in the middle. e o batismo no meio. Ali vai ter um batismo entre um culto da manhã e o culto da noite. I want you to try to invite somebody new and bring them to save. E eu quero que você convide alguém novo, alguém que nunca esteve aqui, para que esteja aqui nesse dia, no domingo. I believe God wants to do something significant this weekend. E eu creio que Deus quer fazer algo significante nesse final de semana. And I want to thank you tonight for being here. E eu quero te agradecer por estar aqui essa noite. I want you to position yourself right now Eu quero que você se posicione nesse momento, to receive what the Lord has for you. para que você possa receber aquilo que Deus tem para você. God has something for you tonight. Deus tem algo para você essa noite. So let's ask God now. Então vamos pedir a Deus nesse momento. You already sang what I'm going to pray. You sang it in the songs tonight. Vocês já cantaram aquilo que precisa ser orado. You asked God for a fresh Pentecost, for a fresh fire, Você pediu a Deus um fogo fresco, um Pentecoste, for God to do something new in my life. para que Deus faça algo novo na minha vida. So let's pray that right now. Então vamos orar por isso nessa noite. Holy Spirit, Espírito Santo, come now. vem agora, Fall fresh on me. venha sobre mim, Fall fresh on me. venha sobre mim de maneira nova. Make me new. Me faça algo novo no meu coração. Give me a new revelation. Me dá uma revelação nova. Give me a new experience. Me dá uma experiência nova. Change my life. Muda a minha vida. Let it be a testimony. Que seja um testemunho. Let it be a light Que seja uma luz. that shines in the darkness. Que venha, Senhor, brilhar na escuridão. God, arise in me. Que Deus venha estar dentro de mim. Shine your glory. E venha se levantar e brilhar a sua glória. Shine your Que glory. venha, Senhor, brilhar a sua glória. Shine your glory Brilhe a sua glória here at Save, aqui na Save. and let it go to the nations. E, Senhor, que vá a todas as nações. Let it go to my family. Que vá até a minha família. Let it touch every part Que toque todas as partes of this nation dessa nação for your glory. para a tua glória. Amen. Amém. We're going to get into the teaching tonight. Nós vamos fazer um ensino essa noite. I want to talk to you about following close to the Lord. E eu quero te ensinar sobre se aproximar do Senhor. Because the closer you follow the Lord, Que o quanto mais você se aproxima e segue ao Senhor, the more you stay connected to Him. mais conectado você permanece a Ele. And with that following E seguindo Ele, very close, seguindo Ele de maneira próxima, bem próxima, there are many blessings. você terá muitas bênçãos. There are many rewards. Você terá muitas recompensas. There's a difference Existe uma diferença in following the Lord closely em seguir a Deus próxima, de maneira próxima, or following God from a distance. ou seguir a Deus por uma distância.
There was a time when Jesus was taken to Eu- be crucified. Houve um tempo em que Jesus foi levado para ser crucificado. And the Bible talks about Peter. E a Bíblia fala sobre Pedro. And it says Peter followed the Lord from a distance. E fala que Pedro seguiu a Jesus à distância. He could see the Lord, Ele via o Senhor dali, but he wasn't close to him. mas ele não estava próximo a Jesus. The Lord wants us to be close to him. E o Senhor quer que nós estejamos próximo a Ele. This is very important. Isso é muito importante. After Jesus was resurrected, Depois que Jesus foi ressuscitado, Jesus and Peter had a talk. Pedro e Jesus eles tiveram uma conversa. And from that moment on, E daquele momento em diante, Peter never followed from a distance. Pedro nunca mais seguiu a Jesus por a distância. In the USA, Nos Estados Unidos, when somebody is in trouble quando alguém está em perigo and they need a pow, they need a spanking, ou quando alguém está criando muitos problemas e precisa de umas palmadinhas, they need discipline, eles precisam de disciplina, ser disciplinados. we call that a come to Jesus meeting. Nós chamamos isso de A come to Jesus meeting. nós chamamos de um encontro verdadeiro com Jesus, What it means is it's time to get close. porque é hora de chegar mais próximo a Jesus. It's time to stop the nonsense. É a hora de você parar com todas as besteiras, os problemas. There's a lot of believers in Jesus today. Existem muitos cristãos, pessoas que creem em Jesus, They don't follow Jesus closely. eles não seguem a Jesus de maneira próxima. But I believe at Save, Mas eu creio que aqui na Save, we're going to follow close to the Lord. nós vamos seguir Jesus bem próximos. The devil believes in God. Satanás também crê em Jesus. The Bible says that very plainly. Na Bíblia diz que Satanás crê em Deus. But the devil doesn't follow the Lord closely. Mas o diabo, ele não segue Deus de maneira próxima. There's a difference between a believer, Existe uma diferença entre crer, the devil is a believer, Satanás também é um crente, and a disciple. e um discípulo. God wants disciples. Deus quer discípulos. Jesus came to make disciples. Jesus veio ao mundo para ter discípulos, para fazer discípulos. We have to follow the Lord closely. E nós temos que seguir a Deus de maneira próxima. If you look at the life of our Lord, E se você vê a vida do nosso Senhor, I like to call him Yeshua, a quem eu chamo de Yeshua, you can see that he followed the Father very closely. você vê que ele era muito próximo do Pai. Ele seguia os passos do Pai de maneira muito próxima. Every night, Todas as noites, the Lord Yeshua talked to the Father. Yeshua, ele falava com o Pai. He would go to the mountain to pray. Ele ia à montanha para orar. He would spend time with the Father. Ele gastava tempo com o Pai. And when in the morning, E nas manhãs there were miracles. existiam milagres. There's resurrection. Aconteciam, pessoas eram ressuscitadas. There was power. Existia poder. If we want these things, E se nós querermos essas it's going to coisas, take being close to the Lord. nós temos que estar bem próximos do Senhor. The Apostle Paul made this statement. Apóstolo Paulo, ele citou uma frase 1 Corinthians 11:1. em 1 Coríntios 11:1. 1 Coríntios 11:1 diz assim: sigam o meu exemplo como eu sigo o exemplo de Cristo. He said, follow me. Follow me. Ele falou, seguem-me. Paul said, follow me Ele falou, me seguem. while I follow Christ. Da mesma forma que eu sigo Cristo. The Greek word for follow A palavra grega para seguir is the word to imitate. é uma palavra que é a mesma conotação de imitar. The word imitate means to do everything I do. A palavra imitar quer dizer, faça tudo o que eu faço. Everything you see, Tudo que você vê that's what you do. é o que você tem que fazer. We have to be an imitator. Nós temos que ser imitadores. Paul said, follow me
Paulo disse: me as sigam I follow Christ. da mesma forma que eu sigo a Cristo. Pastor Diego, Pastor Diego, he's the leader of this church. ele é o líder da igreja. As he follows Christ, Da mesma forma que ele segue a Cristo, we should follow him. todos devem seguir a ele. We should follow him closely. Nós temos que seguir ao pastor Diego de maneira bem próxima. If Pastor Diego says we're going to go this way, Se pastor Diego diz que nós vamos nessa direção, everybody in the church, todos da igreja, yes, Pastor. tudo bem, pastor, vamos seguir Let's essa direção. go. Let's go. Vamos seguir em frente. Everybody follows Pastor Então toda a igreja tem que seguir o pastor, because he's following Jesus. porque ele está seguindo a Jesus. We have to learn this principle. Você tem que aprender como um princípio para a sua vida. Ephesians chapter 5 verse 1. Efésios capítulo 5:1. Efésios 5:1 diz assim: vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele. Wow. Nossa, To follow or imitate God. seguir e imitar a Deus That's what Ephesians 5:1 says. é o que Efésios 5:1 diz. We're God's children, Nós somos os filhos de Deus, so we follow him. então nós seguimos ao Pai. We imitate him. Nós imitamos a Ele. Look in the book of Hebrews chapter 6 verse 12. Olha o livro de Hebreus 6:12. I don't think I have it for you Hebreus in 6:12. I don't think I have it. I'm sorry. They have it here. You have it? Yeah. Não queremos que se tornem preguiçosos, mas que sejam como os que creem e têm paciência, para que assim recebam o que Deus prometeu. Do you see how the Bible says don't be lazy? Tu vê como a Bíblia fala para que não se torne preguiçoso? Following from a distance Seguir à distância means you're lazy. é ser preguiçoso. Don't be lazy. Não seja preguiçoso. Find people. Ache pessoas. You can find them in the Bible Você pode achar na Bíblia that did great things for God. que fizeram grandes coisas para Deus. Study their life. Estude a vida deles. What did they do? E o que eles fizeram? How did they live? Como eles viveram? Look at David. Olha Davi. Look at Daniel. Olha Daniel. What was different about Daniel? E o que aconteceu com Daniel? He wouldn't defile himself. He wouldn't defile himself. Ele não se sujou com as coisas do rei. He wouldn't be like the world. Ele não queria ser como o mundo. Look at David. Olha Davi. What's different about David? O que era tão diferente sobre Davi? He had a heart to follow God. Ele tinha um coração que seguia Deus. He said, I'd rather be a doorkeeper in your house, Lord. Ele falou que eu prefiro ser alguém que fica à porta da sua casa, um mantenedor da sua casa. David believed Davi creu God's house que a casa de Deus, was more important than his house. que era mais importante do que a própria casa dele. Hallelujah. Aleluia. We have to value the house of God. Nós temos que ter valor, dar valor à casa de Deus. We value this church. Nós temos que dar valor a essa igreja. Follow all the people in the Bible. Follow Siga them. as pessoas da Bíblia. Look at their life. Olha a vida deles. Sometimes they didn't get a miracle right away. Às vezes eles não conseguiam um milagre de uma hora para outra, But they held on to God with their faith. mas eles seguraram a Deus com toda a sua fé. You remember Jacob wrestled with an angel. Jacó estava lutando com um anjo He wrestled all night. e ele lutou a noite toda. Are you willing to wrestle all E night? você está querendo lutar toda noite para ter a tua vitória? Some of you would be too lazy. Muitos aqui podem se considerar preguiçosos. 5 minutes in a chokehold. 5 minutos você já está com a forca no pescoço. You tap out. Você já está batendo, pedindo para... Jacob didn't tap out. Jacó, ele não parou. He said, God, Ele falou, Deus. I won't let you Ele falou, go. não te deixarei. This is how close he was. Isso era como ele estava tão próximo. I won't let you go until you bless me. Eu não te deixarei até que me abençoe. I won't let you go until you bless me. Eu não deixarei até que me abençoe. How close will you go to the Lord? Quão perto você quer estar do Senhor? Tell the Lord.
Tell the Lord tonight. Tell the Lord tonight. Fale para o Senhor essa noite. I'm not letting you go. Fala para Ele, não vou deixar você sair. I'm gonna follow you Eu vou te close. seguir de maneira próxima. There's a Hebrew word for follow. Existe uma palavra hebraica para seguir. It's a word called ekev. É uma Ekev. palavra chamada ekev. It means to stay on somebody's heels. Quer dizer, permanecer no calcanhar de alguém. I'm gonna embarrass Pastor Diego for Eu just a minute. vou Pastor Diego, come, chamar o pastor please. Diego aqui. We're family, right? We're family. Nós somos família, certo? We can have fun tonight. It's okay. Nós vamos fazer algo aqui que vai ser engraçado. At Save the Nations, we can have fun and be spiritual. Na Save the Nation a gente pode se alegrar e ser espiritual, certo? So, Pastor Diego, you represent God. Pastor Diego representa Deus, You represent the vision of God. você representa a visão de Deus. I'm one of those followers. I'm your follower. E eu sou o teu seguidor. Now, the Hebrew word ekev A means palavra ekev em hebraico to stay on your heel, é permanecer no calcanhar de alguém, to be close to your heel. para ser o mais próximo do calcanhar possível. Okay, Pastor Diego, go somewhere. Pastor Diego, vai em algum lugar. Wherever Pastor Diego goes, Aonde Pastor Diego for, I stay to his heels. eu vou pisando no calcanhar dele. He can't go anywhere Ele não vai conseguir ir em lugar nenhum without me following close to him. sem que eu siga por trás dele. Hallelujah. Aleluia. Thank you, Pastor. Can you imagine everybody in the church Você pode imaginar todo mundo na igreja staying this close to Pastor Diego? ficando próximo assim do pastor Diego, Because your heel por causa que o calcanhar has power to crush Satan. tem poder de destruir Satanás. Jesus crushed Satan Jesus, ele esmagou Satanás with his life of obedience. com uma vida de obediência. So stay close. Então permaneça. Amen. Amen. Hallelujah. You receive tonight. Você recebe essa noite? I saw in the spirit, Pastor. I Eu- saw something in the Eu spirit. vi algo no espírito, That God's raising up an army at Save. que Deus está levantando um exército aqui na Seiva. And the army is going to be an army of followers. E será um exército de seguidores. They're going to be true disciples. Eles vão ser discípulos de verdade. And I saw Pastor Diego, I saw him marching. E eu vi você marchando. And I saw a mighty army following him. E eu vi um exército muito poderoso seguindo And there por was trás. fire on their feet. E toda vez que marchavam havia fogo nos They pés were, deles. they were on a path of glory. Eles estavam num caminho de glória. You have to choose to be one of those followers. Você vai ter que escolher ser um desses seguidores. See, even God himself can't make you. He can't force you to follow him. Jesus, Deus, ele não vai te forçar a ser um desses seguidores. But you have to make the choice. Mas você tem que fazer a escolha. I'm going to stay close. Eu vou permanecer grudado. I'm going to stay connected. I'm going to stay connected. Eu vou permanecer conectado. There's power in your heel. Existe poder no calcanhar. Romans chapter 16. Romanos capítulo 16. It says the God of peace, O Deus da paz, because of your obedience, por causa da sua obediência, will soon crush Satan under your feet. você colocará Satanás debaixo dos seus pés. Every time in the Bible, Todas as vezes na Bíblia the enemy came against Israel, que o inimigo vem contra Israel, we have the promise from Genesis 3:15 nós tivemos a promessa de Gênesis 3:15, that the seed of the serpent que a semente da serpente will bruise your heel, iria morder o calcanhar, but your heel, mas o seu calcanhar, the seed of the woman, a semente da mulher, is Israel. é Israel. The seed of the woman A semente da mulher is Jesus. é Jesus.
The seed of the woman A semente da mulher is the congregation. é a congregação. And we together, E nós juntos as we follow closely, seguimos de maneira próxima a Jesus, as we're obedient, sendo obedientes. one day Dia you will see Satan fully crushed. você vai ver Satanás amassado. Right now you might not see it fully, Talvez nesse momento você não veja de maneira completa. but every day you do what's right. E se todas as vezes você faz, todos os dias você escolher fazer o certo, You serve the Lord. servir ao Senhor, You come to church. vir na igreja, You should be reading your Bible every day. ler a sua Bíblia todos os dias, Praying, talk to God, orar, falar com Deus, giving your tithe. dar o seu dízimo. All these things, Todas essas coisas, your praise, your worship, a sua adoração, a sua glória, a adoração a Deus, seu e- louvor, even simple things. coisas simples. How you treat your brother or sister. Como você se comporta, como você trata seu irmão e sua irmã em Cristo, Being a good worker, sendo um bom trabalhador, or a good manager, a good boss. ou sendo um bom líder. God uses all those things Deus usa todas essas coisas to begin to put Satan under your heel. para que ele possa colocar Satanás debaixo do teu calcanhar. I've seen so many miracles in the last few months. E nos últimos meses eu tenho visto tantos milagres. Miracles in our church, healings. Milagres na nossa igreja, de curas. People healed of cancer, Pessoas sendo curadas de câncer. financial restoration. Restauração financeira. I've seen so many miracles, and I can only trace it to one thing. E eu tenho visto tantas coisas, e isso me leva a uma coisa somente. God has us saved in Florida. He has us following closely to Him. Deus nos tem lá da Save na Flórida, seguindo Ele de maneira bem próxima. So you remember Jesus, Yeshua. Você lembra de Yeshua? He says, I only do what I see my Father do. Você lembra que quando Ele falou que eu só faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazendo? He said, I only say what I hear my Father E say. Ele falou, eu só falo aquilo que eu ouço o meu Pai falando. This is radical obedience. Essa é obediência radical. This is following the Lord closely. Isso é seguir o Senhor de maneira próxima. So a few months ago, Uns meses atrás, I told my church, eu falei à minha igreja, I was just going to give it to the leaders at first, e eu já só ia falar aos líderes isso, because the Lord dealt with me about fasting every week on Thursdays. que Deus tinha me falado para que eu pudesse jejuar todas as quintas-feiras, uma vez por semana. and I told Pastor Lisa, I said, I think I'm going to ask the leaders, E eu falei, eu acho que eu vou falar somente com os líderes, because I had already been doing it by myself for a long porque time. eu tenho feito isso sozinho, só eu. I said, I think I'm going to ask the leaders to fast on Thursday. E eu acho que eu vou falar para os líderes jejuarem um dia por semana na quinta-feira. And you know Pastor Lisa, right? E vocês You know her. conhecem a pastora Lisa, vocês She sabem, says, né? Why just the leaders? Por que somente os líderes? Tell the church. Fala para a igreja toda. Anybody who wants to fast on Thursday. Qualquer um que queira jejuar na quinta-feira. So someone asked me, Pastor Ken, what can we pray on Thursday? And I make a big long list. E eles me perguntaram, pastor, o que é que nós podemos orar na quinta-feira? Sobre o quê? E eu fiz uma lista longa. Save Brazil is on that list. E Save Hallelujah. Brasil está nessa lista. The moment we did that, it was obedience. No momento que nós obedecemos, no momento que nós começamos a praticar isso, We start hearing so many miracles, nós começamos a ver tantos milagres. breakthroughs. Romper. It's even crazy because now people that don't even come to our church are joining our fast on Thursdays. É uma coisa tão louca, porque pessoas que não vêm, não participam, não são membros da nossa igreja, elas vêm na quinta-feira para jejuar. And I noticed something that happens in my life. E eu sei que é algo que está acontecendo na minha vida.
So I want to make it very clear to you tonight. Mas eu quero deixar bem claro para você essa noite. I want to be transformed. Eu quero ser transformado. I want the fire. Eu quero fogo. I want to do something great for God. Eu quero fazer algo grande para Deus. I'm just like you. Eu sou assim como vocês. I'm hungry. Eu estou faminto. I'm thirsty. Eu estou sedento. I want to see miracles. Eu quero ver milagres. I want to see revival. Eu quero ver I avivamento. want to see the glory of God cover the earth. Eu quero ver a glória de Deus cobrindo a terra. I'm not a professional preacher or pastor. Eu não sou um pregador, um pastor profissional. I don't do what I do for money. Eu não venho aqui por dinheiro. I do it out of obedience. Eu faço por obediência. But the moment I did what God said for me to do as a pastor, Mas no momento que eu pratiquei, eu fiz aquilo que Deus me falou para fazer. my prayer life went from here Minha vida de oração saiu daqui to here. para cá. Now, Pastor Lisa's the best prayer I know. She's the most powerful prayer. E a pastora Lisa é uma das melhores pessoas que eu já vi orando. Ela quando ela ora, a coisa é poderosa. But she told me, Mas ela me falou: I know you're praying for me. eu sei que você está orando por mim quando você está orando. I can feel it. Eu sinto. Do you understand? The closer we get to the Lord, the Você closer entende que o mais próximo você chega de Deus, as we walk with Him, quando a gente anda com Ele, everything we do in our life tudo que a gente faz na nossa vida will multiply, multiplica, will grow, cresce, will increase. vai aumentando. Okay, I gotta stop talking. I gotta give you the message tonight. Eu tenho que parar de falar e te dar a mensagem de hoje. Look in Deuteronomy 7:12 through 16. Olha Deuteronômio 7, do 12 ao 16. Deuteronômio 7, do 12 ao 16. Diz assim: se vocês derem atenção a essas leis e cumprirem fielmente, o Senhor, nosso Deus, manterá a sua aliança e continuará a amá-los conforme prometeu aos nossos antepassados. Ele os amará e abençoará e fará com que se tornem mais e mais numerosos. Ele lhes dará muitos filhos, muitas colheitas de cereais, uvas, azeitonas e muitas crias de gado e ovelhas. Deus lhe dará todas essas bênçãos na terra que Ele vai lhes dar conforme o juramento que fez aos nossos antepassados. Vocês serão o povo mais abençoado do mundo. Todos terão filhos e todos os seus animais terão crias. O Senhor Deus os protegerá de toda enfermidade e nunca os castigará com as terríveis doenças com que castigou os egípcios. Como vocês sabem, pelo contrário, Ele mandará essas doenças para os povos que odeiam vocês. Acabem com todos os povos que o Senhor, nosso Deus, entregar nas mãos de vocês. Não tenham pena deles, nem adorem os seus deuses, pois isso seria uma armadilha mortal para vocês. If you can see from this scripture Se você continuar na mesma passagem, that there is a reward because you follow the Lord closely. existe uma recompensa de seguir ao Senhor de maneira bem próxima. There's so many blessings. Existem muitas bênçãos. There's God's love, Existe amor. God's mercy, Existe o amor de Deus, existe a misericórdia de Deus, His kindness, existe o carinho, blessing on your business, a bênção no seu negócio, blessing on your family, a bênção na sua família, blessing on what you own. a bênção naquilo que você tem, que é There- seu. There's a promise of fruitfulness for your body, for your womb. Existe uma promessa de frutificar o seu corpo, o seu ventre. The promise of healing in your body. Existe uma promessa de cura ao seu corpo. All of this has to do with the word ekev. E tudo isso com a palavra Ekev. It all has to do with following the Lord closely. Isso quer dizer seguindo ao Senhor de maneira bem próxima. It's amazing what God will do Você vai ficar entusiasmado do que Deus faria. when you choose to follow Him closely. Se você escolher seguir a Deus de maneira bem próxima. God's blessings are connected to our obedience. A bênção de Deus está conectada à nossa obediência.
Every time God asks you to do something in His Word, Todas as vezes que Deus pede para que você faça algo que está na palavra, it's because He loves you, é porque Ele te ama, because He has something good for you. é porque Ele tem algo de bom para você. God has the blessing of Abraham. Deus tem a bênção de Abraão, It's for you, it's for me. é para você, é para mim. But remember, Abraham followed God closely. Mas lembre-se, Abraão seguiu a Deus de maneira bem próxima. The same word is used in the Hebrew E a mesma palavra é usada na língua hebraica. in Genesis 22. Em Gênesis 22, God told Abraham, Deus disse a Abraão: because you followed me closely, porque você me segue de maneira próxima, because you stayed on my heels, porque você permanece no meu calcanhar, the blessing's going to go to the nations. a bênção partirá para toda a nação. All the nations were blessed Todas as nações foram abençoadas because one man followed closely. porque um homem seguiu de maneira próxima. This is amazing. Isso é maravilhoso. I'm thinking tonight, Eu estou aqui pensando essa noite. what difference can you make? Qual é a diferença que você pode fazer? What difference can this church make Qual é a diferença que essa igreja pode fazer in Rio, no Rio, in the world? no mundo? Because we obey Him. Porque nós vamos obedecer. Hallelujah. Look in Genesis 26:4. Gênesis 26, do 4 e 5. Gênesis 26, 4 e 5. Diz assim: farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras. Por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo, pois Abraão me obedeceu e cumpriu as minhas ordens, os meus mandamentos, as minhas leis e os meus ensinamentos. So amazing. Então é muito maravilhoso. So Abraham, Abraão, he followed God close. ele seguiu a Deus de maneira próxima. Yeshua, Jesus, he followed God close. ele seguiu Deus bem próximo. Abraham protected what God gave him. Abraão protegeu aquilo que Deus deu para ele. Yeshua protected what God gave him. Jesus protegeu aquilo que Deus deu para ele. Abraham guarded the commandments. Abraão, ele guardou os comandos, as ordenanças, os mandamentos. Jesus, Yeshua, guarded and kept the commandments. E Jesus, ele guardou os mandamentos. Look in Proverbs 22:4. Olha em Provérbios 22, 4. Look what it says. Provérbios 22, 4. Diz assim: quem teme ao Senhor e é humilde, consegue riqueza, prestígio e vida longa. The same word ekev is used. A mesma palavra que é usado The reward for being humble, for a mesma humility, palavra que é usada como recompensa por ser humilde, are riches, e riqueza, are honor, e honra, and life. e vida longa. Riches, Riquezas, honor, honra and life e vida. are promised if we'll humble ourselves E são promessas se você se humilhar. to follow closely. Se você se humilhar e seguir de maneira bem próxima. So God promises Israel when they're going to get into the land Deus prometeu a Israel quando eles chegassem na terra. that there's 7. Remember, the number 7 is very significant. Lembre o número 7. É uma coisa bem significante. O número 7 é significante. There's 7 special species in the land. Existia 7 especiarias na terra. The land is a land flowing with milk and honey. A terra em si era uma terra que fluía leite e mel. Milk has to do with nourishment. Leite quer dizer com nutrição. What do we feed babies? The first Aquilo thing. que se alimenta os bebês são o que? Leite. You want the baby to grow, you have to Você give quer them que o what? bebê cresça, você dá para ele leite. I have a almost 3-year-old granddaughter. Eu tenho uma neta que ela está quase com 3 anos de idade. Every night, Toda noite, almost 3 years old. 3 anos de idade. Milky, milky, milky. E ela fala leite, leite, leite. Because milk helps us grow. Porque leite ajuda o crescimento. The land would have milk, A growth, terra terá nourishment. leite,
fará crescer. But honey, what's honey? E o que quer dizer mel? Honey has to do with a sweet life. Mel quer dizer doçura, uma vida doce. The honey doesn't come from the bee, it comes from the dates, the date palm. O mel em Israel, a maioria não vem das abelhas, ela vem das tâmaras. The date palm is very strong. A palmeira de tâmaras, ela é muito forte. It's very straight. It E ela é grows bem straight. reta. And it grows in the desert, E a palmeira cresce no deserto. even in the dry places. E lugares muito áridos. In dry places in your life, E lugares áridos na sua vida, God always has honey. He Deus always has sempre sweetness. terá o mel, sempre terá a doçura. Hallelujah. Aleluia. But there's 7 blessings, I believe, in the land for you today. E eu creio que existem 7 bênçãos na terra para você essa noite. So for Israel, just let me clarify. For Israel, the blessings was physical, Para Israel, as bênçãos eram físicas. like physical fruit. Existiam frutas físicas. But we know the book of Ephesians tells us Mas nós sabemos que o livro de Efésios nos diz we have every spiritual blessing now. que nós temos todas as bênçãos espirituais hoje, agora. Through Yeshua, you have every spiritual blessing. Através de Jesus e Yeshua, você tem todas as bênçãos espirituais. But the 7 physical species in Israel, Mas as 7 especiarias em Israel que tinha just tell them what they are. era trigo, cevada, uvas, figos, romãs, azeitonas e tâmaras. What I made a little chart for you tonight. E eu fiz um quadrozinho para você ter uma noção, uma ideia. And I want to show you how those 7 species E eu quero que você entenda que essas 7 especiarias, point to something spiritual now. elas apontam para algo espiritual agora. So the trigo, the wheat, Então, o trigo, this is symbolic of the bread of life. simbolicamente, é o pão da vida. The barley or cevada Ou a cevada is the power to overcome sin and death. é o poder de vencer o pecado e a morte. Barley has to do with resurrection power. Cevada tem a ver com poder de ressurreição. Resurrection life. A vida da ressurreição. The grapes As uvas, have to do with joy, alegria, redemption, redenção. the blood of the lamb. O sangue do cordeiro. The figs Os figos are healing, é cura, love, amor covenant relationship with the Lord, e um relacionamento com o Senhor Jesus. fruitfulness and reproduction. É frutificar e reproduzir. The pomegranate, As romãs, all God's commandments os comandos de Deus, a ordenança are for a good life. para uma boa vida. The olives, As azeitonas an anointing é uma unção for serving para servir and for bondages e destroyed. destruir cadeias, The prisões. dates E as tâmaras are sweetness in your mouth. é doce na sua boca, é doçura na sua boca. I don't know, do they have all 7, the chart for them? Vocês têm aí no PowerPoint, por favor? I don't know. If No? if you don't, I know he has it, but we're going to send it to you so you have it tonight. A gente vai mandar para vocês que vocês tenham. So Pastor Kelly can put this on the WhatsApp for the congregation. A pastora Kelly vai botar no WhatsApp do grupo So da you can igreja. see every physical blessing of Israel Então todas as bênçãos físicas em Israel is also a spiritual blessing for you tonight. também é para você uma bênção espiritual essa noite. So Romello, when you find it, please put it on the screen for the people. Então quando você achar, coloca no telão para as pessoas. So remember tonight, Então lembre-se essa noite. we're talking about following the Lord closely. Nós estamos falando sobre seguir a Deus de maneira bem próxima. In fact, I only found 3 people in the Bible E eu só encontrei 3 pessoas na Bíblia that followed God fully. que realmente seguiram a Deus de todo o coração.
completely. completamente. And I'm not talking about Yeshua, Jesus. That's different. Eu não estou falando de Jesus. Jesus é diferente. But there were 3 men in the Bible. Mas tinham 3 homens na Bíblia They stayed close to the Lord. que ficaram bem próximos do Senhor. Caleb, Caleb, and his name means all heart. que quer dizer de todo o coração. Hallelujah. Joshua, Josué, and his name means the Lord saves. que quer dizer o Senhor salva. And David, E Davi, and his name means beloved of God. que quer dizer o amado do Senhor. Only 3 men in the entire Bible Tem 3 homens na Bíblia inteira followed God that close. seguiram a Deus de forma bem próxima. I want to know, what kind of man will you be? Eu quero saber qual tipo de homem que você seria. Will you be a disciple, Você seria um discípulo or will you just be a believer? ou você só seria um crente? We can't change the world with believers. Nós não vamos conseguir mudar o mundo com We crentes. can only change the world with disciples. Nós só vamos conseguir mudar o mundo com discípulos. We need Davids Nós precisamos de Davis who understand God's love. que entendem o amor de Jesus, de Deus. We need Joshuas Nós precisamos de Josué who know that the Lord is the Savior. que sabem que o Senhor é a salvação. We need Calebs Nós precisamos de Calebes who will live with all their heart. que eles viverão com todo o seu coração. We have these examples. Nós temos esses 3 exemplos. I don't know if I have this scripture, Numbers 14:24. Números 14, 24. I don't know why I don't have it in Portuguese. Números 14, 24. No, I don't have. Sorry. Ok. But what it says is Caleb followed God fully. Oh, you see Diz it. assim: mas o meu servo Caleb tem um espírito diferente e sempre tem sido fiel a mim. Por isso eu farei com que ele entre na terra que espionou. E os seus descendentes vão possuir aquela terra. So Caleb, Então Caleb, he's 85 years old ele tinha 85 anos de idade. when it comes time for Israel to possess their land, Quando foi o tempo de Israel possuir a terra, to possess those 7 species we talked about. para que eles tivessem posse dessas 7 especiarias que a terra produzia. And when he's 85, E quando ele tinha 85, he told Joshua, ele disse a Josué, "Give me my mountain. ele falou: me dá a minha montanha. I'm just as strong today Eu sou tão forte hoje, when I was 40. quando eu tinha 40 anos de idade. Only 2 men survived out of 600,000 De Israelites. 600 mil israelitas, somente 2 homens sobreviveram. The first generation of Israel died in the wilderness. A All primeira the geração, de israelenses, eles morreram no deserto. Only 2 survived. Somente 2 sobreviveram. Only 2 possessed their land. Somente 2 tomaram posse da terra prometida. And they were the 2 that followed the Lord closely. E eles eram aqueles 2 que seguiram a Deus de maneira bem próximas. They got to enter the promised land. Eles entraram na terra They got to prometida. see the anointing. Eles viram a unção. They got to partake of the bread of life. Eles repartiram o pão da vida. Hallelujah. Only 2 Somente 2 out of 600,000. de 600 mil. King Solomon was a great king. Rei Salomão era um grande rei. He built the first temple. Ele construiu o primeiro templo. But the Bible says he did not follow God fully, Mas a Bíblia diz que ele não seguiu Deus de maneira completa, like David his father. como Davi, seu pai. See, I want you
Eu quero que você, Pastor Diego and Kelly, we want you to have a spirit of Caleb. nós queremos, pastor Diego, pastora Kelly, que todos vocês aqui tenham o espírito de Caleb. You can't be like other believers. Você não pode ser como os outros crentes. It's going to be a price. What I'm talking about, following God closely, it's a price to pay. Eu falo para você que seguir a Deus de maneira próxima existe um preço. Você vai ter que pagar esse preço. Now, God always gives you the grace to pay the price. Mas Deus sempre te dá a graça de pagar esse preço. But He doesn't give you the grace until you say yes Mas Ele não vai te dar a graça até que você diga sim and you start doing it. e comece a fazer. So, do you understand that I love to eat food? Vocês entendem que eu adoro comer comida? Now, my daughter Brittany is the same like me. She can out-eat a big man. A minha filha Britney é da mesma forma que eu. A gente pode comer a mesma quantidade de um homem grande e forte. My daughter's very small, A minha filha é pequenininha. but she can eat more than a man, a big man. Ela pode comer mais do que um homem grande. We love to eat. We love good food. Nós gostamos de comida, nós gostamos de uma boa comida. But when God told me to fast, Mas quando Deus falou para mim jejuar, because He wanted to bring breakthroughs in my church, porque Ele queria que houvesse romper na minha igreja, because now we work in Israel, we work in porque Israel, agora nós estamos com um trabalho em Israel, we work in Colombia, nós estamos com um trabalho na we Colômbia, work here in Brazil, nós estamos com um trabalho aqui no Brasil, we're doing something in Miami now. nós estamos lá com um trabalho em Miami. The vision is expanding, A visão está expandindo, so there's going to be a bigger price. então terá um grande preço, um preço ainda maior. part of the price was my obedience to fast. E parte desse preço era a minha obediência em jejuar. You want to hear the crazy thing? Você quer ouvir a coisa mais louca ainda? Every Thursday that I fast, Todas as quintas que eu jejuo, I'm never hungry. eu nunca estou com fome. I don't miss food. Então eu não sinto saudade, não sinto I vontade don't de want more comida. food. Eu não quero comer. Why? Por quê? Because I'm following closely. Porque eu estou seguindo de maneira próxima. I'm staying on the heels of the Lord. Eu estou seguindo de maneira o calcanhar de Jesus. In obedience, Porque eu estou em obediência. miracles happen. Então milagres acontecem. Rewards come to my life. Então recompensas chegam à minha vida. We want you to be like Caleb. Nós queremos que você seja igual Caleb. We want you to be like Joshua. Nós queremos que você seja igual Josué. We want you to be like David. Nós queremos que você seja igual Davi. But more than that, we want you to be like Yeshua, like Nós queremos Jesus. que você seja como Jesus. Follow Jesus. Siga a Jesus. Study the life of Yeshua. Estude a vida de Jesus. See how He walked Veja como ele andou and do that. e faça o mesmo. Imitate Messiah Imite o Messias and watch what God's going to do e in your veja life. o que Deus vai fazer na sua vida. The best is yet to O come. melhor está por vir. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Let me give you these simple things. Deixa eu te dar essas coisas simples. Simple things to start doing at Save. Coisas simples para que você comece a fazer na Save. When the church is open, Quando a igreja estiver aberta, come and worship. venha e adore. Come to be a blessing. Venha para ser uma bênção. Come to serve. Venha servir. Come to connect with your family. Venha conectar com a sua família de Deus. Save is your family. Save a sua família. Participate in the cell groups. Participe nos grupos de células. Pray every day. Ore todos os dias. Read your Bible every day. Leia a sua Bíblia todos os dias. Give a full 10% tithe to God. Dê os seus 10% a Deus. Start giving something to God every service. Começa a dar uma oferta a Deus todo culto. Don't be proud, even if it's a little bit, give something. Não seja orgulhoso, mesmo que seja um pouco, um pouquinho. Dê. Pray in tongues every day. Ore em línguas todos os dias. Ask God to fill you with the Spirit Peça a Deus para que te encha do Espírito. and take control of your tongue. E tenha controle que Ele tenha controle da sua língua. Obey God's voice.
Obedeça a voz de Deus. Protect His orders. Proteja. Keep His commandments, His instructions. Proteja as ordens dele. Tenha as suas ordenanças. If you know something you're supposed to do it. Se você sabe que é algo que você tem que fazer, faça. Do what you know to do. Faça o que você sabe que tem que fazer. The more you know to do, Quanto mais você sabe que sabe para fazer, God will give you the next revelation. Deus vai te dar a próxima revelação. He can't give you more revelation Ele não vai te dar mais revelação if you've not been obedient to His first se instruction. você não estiver sendo obediente às primeiras instruções. I believe there's greatness in this room. Eu creio que tem coisas grandiosas, pessoas grandes nesse lugar. But greatness starts by being a David. Mas coisas grandes começam David- sendo como Davi. David didn't start out killing the giant. Davi não começou matando o gigante. He started out taking care of his father's sheep. Ele começou a cuidar das ovelhas do pai dele. If you'll be faithful in the little, Se você for fiel no pouco, then God knows He can trust you with the much. Deus sabe que Ele vai poder confiar em você e vai te colocar no muito. See, He can't give me more churches to oversee. Ele não podia me dar mais igrejas If I wasn't faithful to save Brazil. se eu não fosse fiel a Save Brasil. But because I'm faithful to save Brazil, Mas porque eu sou fiel a Save Brasil, now He gave me Colombia. Ele me deu uma igreja em Colômbia. And He gave me 3 churches in Israel. E Ele me deu 3 igrejas em Israel. Why? Por quê? Because God can trust me Porque Deus pode confiar em mim, with what He puts in my hand. com aquilo que Ele coloca na minha mão. Because the authority is not to lord over people. Porque a autoridade não é mandar as pessoas. The authority is to serve people. Porque a autoridade é servir as pessoas. That's imitating Messiah. Isso é imitar o Messias. Messiah gets down on his knees and washes Porque o the disciples' feet. Messias, ele se ajoelha para lavar os pés dos apóstolos. Let's pray. Vamos orar. Let's pray tonight. Vamos orar essa noite. I want you to give Him yourself all over again tonight. Give yourself to the Lord tonight. Eu quero que você se entregue tudo ao Senhor essa noite. Tell the Lord tonight. Eu quero que você fale com Ele. Say this. Say, Lord, help me. Eu quero que você fale assim comigo. To Senhor, follow- me ajuda. Lord, help me to follow you closely. Senhor, me ajuda a te seguir de maneira próxima. Lord Jesus, help me Senhor Jesus, me ajuda to stay close to your heart, para que eu possa ficar próximo ao teu coração, to stay close to your heels. para que eu possa ficar próximo ao teu Help me calcanhar. tonight Me ajuda essa noite, to be in full obedience, para que eu esteja em obediência completa, to do what I know I'm supposed to do, para que eu faça aquilo que eu já sei que eu tenho que fazer, to be faithful in my church, para que eu seja fiel à minha igreja, to pray, para que eu ore, to read the word, para que eu possa ler a palavra, to give my tithes, para que eu possa entregar os meus dízimos, to serve, para que eu possa servir, to love one another. para que eu possa amar os meus irmãos. Help me, Jesus. Me ajuda, Senhor. Help me, Yeshua, Me ajuda, Jesus, to follow close after you. para que eu possa seguir a Ti. Give me the heart of Caleb. Me dá o coração de Caleb. Help me to love like David. Me ajuda a amar como Davi amou. Let me be a Joshua Me ajuda a ser como Josué, who puts his trust que colocou a confiança em Ti, in the only one who can save. em somente aquele que pode salvar. Lord, forgive me tonight Senhor, me perdoe essa noite, if I've not been close. se eu não tenho estado Forgive próximo me de Ti. tonight Me if I- perdoa If I drew back. se eu me afastei. Forgive me tonight Me perdoa essa noite if I was following at a distance. se eu te segui à distância. I come to you, Yeshua. Eu venho até Ti, Yeshua. I repent. Eu me arrependo. I repent. Eu me arrependo. Save me. Me salva. Forgive me. Me perdoa. Deliver me. Senhor, me liberta. Heal me. Me cura. And restore all. E restaura tudo. Tonight is my new beginning. Essa noite é o meu novo começo. Tonight is my resurrection. Essa noite é minha é o Tonight meu is my ressuscitar. miracle night. Essa noite é minha noite do milagre. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. Lord, tonight we welcome the fruit of the Spirit. Senhor, essa noite, que flua o seu fruto do Espírito. Tonight we welcome the gifts of the Spirit Nós convidamos os dons do Espírito to move in our lives. para que mova na nossa vida. We welcome the anointing Nós convidamos a tua unção to break bondages and yokes. para que quebre julgos e cadeias. We welcome the spirit of deliverance. Nós convidamos o Espírito Spirit da of libertação, deliverance. Espírito de libertação, Over sexual sin, sobre pecados sexuais, over fornication and adultery. sobre fornicação e adultério. Freedom, Libertação, freedom. libertação. Wash us, Nos lava, cleanse us nos limpa from all unrighteousness. por toda a injustiça. Deliver me, Yeshua, Me liberta, Yeshua, from the ways of the world. dos caminhos do mundo. Deliver me, Yeshua, Me liberta, Yeshua, from the lies of the world. das mentiras do mundo. Hallelujah. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Harabokoto rabata sateke eto surabata sandeke ato rabata rebato sote atekaya tumbrata retesite. Be filled with the Spirit. Enche do Tekete sura, the spirit of prophecy. Espírito da Tekete profecia. karabatasa, dreams and visions. Que haja visões e sonhos. Elevation, Que haja elevação, Elevation. elevação, going up higher, que venham crescer higher with you, with the Lord, higher with the cada dia Lord. mais alto com o Senhor. God's called you to the mountain. Deus te chamou para as montanhas. I call for the spirit of prayer. Eu chamo para que venha I ser call homem de for the oração, spirit of fasting espírito de oração, espírito de to come on, jejum, save para que venha sobre a save a new hunger, uma nova fome, a new zeal um novo zelo for righteousness, para a justiça, for holiness, para a santidade, for obedience. para a obediência. Come to the mountain. Venha até a montanha. Come to the mountain. Venha para as Come montanhas. to the mountain. Venha para as montanhas. Hallelujah. Thank you, Lord. You receive this tonight? You receive this word? Você recebe essa palavra essa noite? You receive this word? Você recebe essa palavra essa noite? I'm going to give you the invitation Eu vou te dar um convite to join every Thursday para que você venha a se juntar conosco in the toda morning. quinta. It's a day fast from the morning to the evening. É de manhã até de noite. É um jejum que começa de manhã e termina à noite. Let's fast every Thursday. Jejuem comigo toda quinta-feira. Save Brazil. Save Brasil. Let's join with Save USA. Vamos se juntar a Save Let's see América the miracles. e ver o milagre. Let's see the harvest. Vamos ver a colheita. Let's see the breakthroughs together. Vamos ver o romper todos juntos. The best is yet to O come. melhor está por vir. If my people pray, Se meu povo ora, if my people humble themselves, se o meu povo se humilha diante if de my mim people turn from their ways, e eles se viram dos God- caminhos maus, God said, I'll forgive. Deus diz: eu os perdoo. God said, I'll hear from heaven. Eu escutarei dos céus. God said, I'll heal your land. E ele falou: eu curarei a tua terra. Brazil needs healing. Brasil precisa de cura. USA needs healing. Estados Unidos precisa de cura. Israel needs healing. Israel precisa de cura. Let's fast and pray. Então vamos orar e jejuar juntos. Let's stay close to the Lord. Vamos nos aproximar cada dia mais do Senhor. Wherever Diego takes this church, E aonde o Diego for com a igreja, you just say, yes, pastor. você fala assim, pastor. I'm following close to your E fala heels. que eu estou caminhando no teu calcanhar.
It just reminds me of this one story in the Bible Isso me lembra de uma história na Bíblia of Elijah and Elisha. sobre Elias e Eliseu. Elijah was going to go to heaven. Elias, ele estava a ponto de ser tomado do céu. Elisha was Elijah's disciple. E Eliseu era o discípulo de Elias. And Elijah told Elisha, E Elias disse a Eliseu: I'm going to be gone. eu vou ser levado, Go home. vai para casa. You know what Elisha said? E Eliseu disse, My soul won't leave you. ele falou: minha alma não vai te deixar. My soul. Elijah said, go home, go home. E Elias disse para Eliseu: vá para casa. And wherever Elijah went, E aonde Elias ia, Elisha stayed close to Elijah. Eliseu, ele ficava próximo a Elias. And in a moment, E no momento the chariot of God came que a carruagem de fogo chegou and para it buscar began to Elias carry Elijah e in a levou Elias whirlwind num redemoinho, of fire to the heavens. e num redemoinho de fogo até o céu. And Elisha, E Eliseu, he would not leave Elijah. ele não deixava. And Elijah said to Elisha, Elias. what do you want? E aí Elias perguntou a Eliseu: o que você quer? Just go. Vá para casa. He said, I want a double portion of your spirit. Ele falou: eu quero porção dupla da tua unção. And he said, that's a hard thing. Ele falou: Very hard. coisa difícil pediste. He said, if you see me when I leave, Mas se você me ver quando for tomado, you'll have this double portion. você terá a porção dupla. Elijah went up, E Elias subiu, the mantle came down, o manto caiu, and Elisha picked up the e Eliseu mantle, pegou esse manto, the mantle of double a portion. capa da unção dobrada, He hit the Jordan River. e ele bateu no Rio Jordão com a capa, The river split apart e o rio se abriu, because he said, where's the Lord God of Elijah? e ele falou: esse é o Deus de Elias. He stayed close. Porque ele se manteve perto. He got double anointing. Porque ele se manteve perto, ele ganhou porção dobrada. Hallelujah. Stay close to your pastor. Então fique perto do seu pastor. I don't know what God's going to do, Eu não sei o que Deus vai fazer, but I believe it's going to be better and more. mas eu creio que vai ser mais e mais. Amen. Amém? Pastor, come. Pastor.